Oi, gente, boa tarde. Nós somos o grupo Acessibilidade e esse é o nosso podcast. Eu tô aqui com uma convidada, o nome dela é Nair, e eu vou pedir para ela se apresentar. Boa tarde, eu me chamo Nair Francisca dos Santos, tenho 60 anos. E Nair, para que você precisa da acessibilidade para quando você sai de casa ou até mesmo na sua casa, nos lugares que você vai? Do que você precisa? O meu problema de eu usar a muleta foi problema de coluna, com artrite, e depois da Covid eu perdi mais ainda a sensibilidade dos nervos. As minhas pernas ainda ficou com mais fraca. Além da questão da Covid, que você passou por um tempo com a Covid, ficou bem grave, né, de cama. Você também teve a questão da sua aposentadoria, que você passou muito tempo lutando para conseguir a sua aposentadoria. Você pode contar um pouquinho melhor para nós como que foi isso? Sim, eu posso. O processo meu da aposentadoria foi um processo longo. Eu fiquei no período de 12 anos no auxílio da aposentadoria e não recebia nada. Aí, depois de 12 anos, Deus me deu a graça que eu consegui a aposentadoria, mas demorou muito. Você tem alguma história de alguma experiência pela qual você tenha passado que você foi em algum lugar e faltou acessibilidade por conta do seu problema na coluna, por conta de você usar a muleta? Conte para nós. A dificuldade que eu tenho aqui no meu prédio, que tem escada. Aqui não tem elevador. Inclusive, eu já caí nas escadas, por assim, eu tenho que subir um pouco, dou uma descansada e continuo. Tem esse problema. Tem o problema também, a dificuldade que eu tenho também é nos ônibus, por eles serem altos. Eu tenho que me esforçar muito para mim poder entrar dentro do ônibus. Para mim fica muito difícil. E também tem a questão de que muitos ônibus, dependendo do horário, tá muito cheio e às vezes também nem sempre tem lugar para sentar, né? Você já passou por alguma situação dessas? Sim, já passei tanto no ônibus como no metrô, das pessoas não me darem o lugar, eu ter que ir até uma certa distância a pé, aí devido a isso as pessoas verem que eu estou lá, os próprios passageiros que estão de pé, que falam, será que alguém dá para dar um lugar para essa senhora? Uns fazem cara feias e outros até, ai desculpa, porque estava no celular. Muito difícil. Você disse que você ficou 12 anos tentando conseguir a sua aposentadoria, né? Sim. E você recebe algum auxílio por conta do seu problema na sua coluna? Alguma coisa que o governo te paga? Você pode contar pra gente? Não, o único que eu tenho mesmo é só o da aposentadoria, que é um valor de R$ 1.100. O emergencial eu não consegui e outros benefícios eu também não consegui. Na pandemia, mesmo você tendo um problema na coluna, você não conseguiu o auxílio emergencial? Não consegui nada. E a sua filha, ela mora você e sua filha, né? E ela trabalha com festas. Então, durante a pandemia, foi difícil para vocês, né? E ainda assim o auxílio, como que foi? Foi muito difícil, porque durante a pandemia ela ficou quase um ano sem trabalhar. Então eu tinha que se virar aqui dentro de casa só com o meu e o salário que ela trabalha mensal. Difícil. Já que você tem propriedade para falar do assunto, o que você tem alguma coisa que você mudaria, alguma melhoria que você daria de ideia para fazer para as pessoas idosas ou que precisam de acessibilidade? Eu acho que assim, hoje tem o primeiro vagão do metrô que é para pessoas especiais. Eu acho que devia ter o vagão só para pessoas especiais, para idosos, porque o povo já descobriu que esse vagão é para pessoas especiais, mas assim, abre a porta para todos. Então, quando a gente vai tentar entrar, nós que temos problema, nós não conseguimos, porque os que estão lá não dá espaço para a gente. As pessoas sabem que esse vagão é o mais vazio e já focam nele, né? Já invadem. Aí, quando nós precisamos, nós não conseguimos usar. Difícil. É muita injustiça. Eu só tenho que agradecer a sua participação. Muito obrigado por você ter aceitado participar do nosso podcast. Tem alguma coisa que você queira falar?
Eu que agradeço pela oportunidade de poder estar expondo os problemas da gente com deficiências e muito obrigada. Eu que agradeço. Agora a gente vai para o podcast sobre Libras, onde eu entrevisto meu amigo Caio, que é intérprete da língua de sinais, e ele vai falar sobre como é aplicado Libras na nossa sociedade. Espero que vocês entendam e que gostem. Você quis aprender Libras? Oi, tudo bem, Thiago? Então, começou na escola a minha aproximação com Libras, que foi onde a gente tinha alguns cursos, né, que eram extracurriculares, e tinha Libras e um outro estágio que eu não me lembro, mas aí me chamou a atenção Libras, porque eu já tinha visto, né, o grupo no Brás e tudo mais, só que eu nunca tinha encontrado visto um surdo, foi só por curiosidade mesmo. Aí eu entrei. Aí eu fiz as duas primeiras aulas do extracurricular, só que entrou a pandemia. Aí eu não pude mais ir, né, por causa disso. E aí, se eu não me engano, um mês depois, uma pessoa do Libras me convidou, do Tempo me convidou para fazer o curso. Aí como eu já estava fazendo a escola, já tinha interessado, já sabia o básico, eu comecei a fazer. Aí foi quando, na terceira ou na segunda aula, eu tive o primeiro contato com o surdo. Ali foi meio que para confirmar, entendeu? Que era aquilo que Deus queria que eu fizesse. Então eu entrei pro Libras e desde então eu tô aí, mas o contato começou por causa disso, por causa da escola, de eu ter essa aproximação, porque a professora explicou pra gente. Bacana, legal isso. Já nesse contexto, aproveitando que você ouviu na escola, você acha que o governo tinha que estar mais sustento para essas pessoas com deficiência auditiva? Porque eu mesmo nunca tinha ouvido falar em Libras na escola. Você acha que deveriam falar mais sobre isso nas escolas e, consequentemente, mais pessoas se interessariam e teriam a curiosidade de aprender igual você, né? Então, qual a sua opinião sobre isso? Então, esse é um assunto muito abordado na comunidade surda, né? Porque muitas crianças, por exemplo, surdas, que precisam desse ensino nas escolas, elas não têm. Então, muitos pais também acabam não levando os filhos na escola por medo deles sofrerem rejeição, por medo deles sofrerem bullying, né? Então, por eles não terem esse contato com nenhum professor surdo, com ninguém que possa estar se comunicando com eles, os pais preferem deixar em casa. Por isso que muitas crianças surdas, quando crescem, desenvolvem uma espécie de como se fosse uma bolha, ficam muito fechados alguns surdos. Então, como eles também não têm muito contato, dependendo dos pais, com Libras, e também a escola não prioriza isso em nada, né, ultimamente, eles acabam também não tendo contato com os outros surdos que tem aí fora, que são muitos, só no Brasil tem 10 milhões de surdos. Então, eles acabam não tendo esse contato com os surdos. E isso causa é muito solitário para eles. Nas escolas agora estão sendo implementadas muitas leis com relação aos surdos, então já foi implementada uma lei onde é obrigatório que os surdos eles tenham alguém que possa se comunicar com eles nas escolas, uma professora, alguém que entenda desse curso. Muitos professores, inclusive na faculdade, quando estão cursando a faculdade para se tornarem professores, eles até aprendem o básico da Libras, caso eles encontrem um aluno. Mas é bem raro eles encontrarem, e a maioria dos professores também não dão seguimento a isso, não dão continuidade, porque nunca foi uma obrigação do governo. Mas agora tem entrado bastantes leis com relação aos surdos. Inclusive, essa lei que os surdos eles, né, possam receber esse auxílio do governo, ela inclusive ela foi feita porque na visibilidade do governo antigo eles não poderiam ter como se manter, como se sustentar, como se prover, né, como prover a necessidade para sua família. Então o governo acaba ajudando eles. E isso é muito errado, porque o certo seria implementar nas empresas, o certo seria que houvesse uma lei onde fosse obrigatório que as empresas elas pudessem estar colocando um intérprete, pudessem estar contratando surdos. Isso seria uma visibilidade muito grande para a sociedade. E isso ajudaria muito com relação aos empregos também, porque existem mais de 10 milhões de surdos no Brasil, só no Brasil isso. Então é algo que ajudaria bastante. É injusto, é errado. Mas pelo menos alguma coisa, né? Pra quem não tinha nada, assim.
E, tipo, no intérprete, para ter mais intérpretes, a gente tem que voltar lá no começo, né? Que a gente tava conversando sobre falar de Libras na escola. Se começar a falar mais Libras nas escolas, vai ter mais intérpretes. Tendo mais intérpretes, vai ter mais qualidade de vida para os surdos e mais justiça, assim, de empregos, né? Então, acaba tudo sendo ligado, assim, né? Realmente, os surdos devem realmente se sentir excluídos, né? Porque poucas pessoas realmente sabem falar Libras. Mas, pelo menos, o governo tá evoluindo nesse quesito, né? E fazendo mais leis, como você disse, para essa comunidade. Você também falou que precisa mudar muita coisa. O que seria uma dessas coisas para você? No Brasil existem várias, como a gente estava citando sobre isso, escolas que não dão qualquer apoio com relação aos surdos, não há apoio nenhum, e isso a maioria das escolas, pequenas escolas, tem esse apoio aos surdos. Com relação aos empregos também, muitos surdos não trabalham, alguns surdos até ganham ajuda do governo pelo fato de não ter esse apoio também nas empresas. Então, eles muitas vezes não conseguem achar um trabalho que os aceite e nem que eles possam ter um intérprete que possa estar falando para eles, possa estar os ajudando. Bom, Caio, acho que já é o suficiente. Muito obrigado pela sua participação aqui no... Bom, gente, esse foi o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido um pouco melhor sobre o mundo das pessoas que precisam de acessibilidade no dia a dia delas. Muito obrigado pela atenção e até mais.